cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Você está no canal Rascunho DBD, eu sou o pastor Edivaldo Pereira e nós, doravante, estaremos comentando a lição de número 2, lição da classe dos adultos, do quarto trimestre. É bom, sempre bom lembrar que você vai ver aí a data do trimestre passado, visto que a CPAD não lançou revista, a não ser uma quantidade limitada de uma edição especial que foi comentada em 1983 pelo pastor Eurico Besgeten, né? Então, devido à pandemia, não tivemos o trimestre regularmente como temos, né? Então você vai ter na revista as datas equivalente ao trimestre passado, mas vale a pena lembrar que estamos no quarto trimestre, visto que terminando esta revista, no total de 3 meses, obviamente, 3 edições, nós estaremos completando também o ano, né? E aí já estaremos entrando no primeiro trimestre de 2021, ok? Esse esclarecimento é importante, que sempre estão perguntando a questão da data. A datação é exatamente porque não teve o terceiro trimestre, ok? E isto posto, nós vamos para a lição de número 2, estaremos comentando a lição. A lição tem tem o título Quem era Jó, ok? Afinal de contas, Jó, quem era Jó, né? E aqui está a nossa lição, que tem como título A Fragilidade Humana e a Soberania de Deus, está pautada no livro de Jó. Todos já sabem, né? Então, quem era Jó? É o que vamos aprender nessa lição, ok? Jó é uma pessoa praticamente enigmática. Por que enigmática? Porque é uma das pessoas mais antigas da Bíblia, não é? Na lição passada, lição de número 1, nós estudamos o livro de Jó. E nessa lição estaremos estudando quem era Jó. Glória a Deus. Aqui teremos algumas curiosidades que vamos passar para os irmãos, ok? Então espero poder contribuir com o seu aprendizado, com a elucidação, visto que também a nossa revista ela foi muito bem elaborada pelo pastor José Gonçalves. Parabéns, material muito bom. Ele está usando literaturas bastante consistentes, não é, nas suas pesquisas, e realmente merece bastante crédito, visto que o material tem um conteúdo muito excepcional, tá certo? Então não perca a oportunidade, pergunte ao seu professor, tire o máximo do professor. O professor deve estudar sempre, deve estar sempre atualizado, principalmente no que diz respeito na matéria que ele vai ministrar, ok? E assim sucessivamente. Então vamos para a aula propriamente dita, ok? Então, quando vamos trabalhar essa proposta de quem era Jó, nós não podemos deixar de lembrar que existia outro Jó na Bíblia, ok? Existia outro Jó na Bíblia, certo? A Bíblia diz que tinha um outro Jó, e eu vou mostrar para os irmãos aqui, ok? Então, Jó era um homem que morava em Ur dos Caldeus, Urs, né? Cujo nome... Havia um homem na terra de Ur, cujo nome era Jó, e este era homem íntegro, reto e temente a Deus, e se desviava do mal. Então é o que está escrito no texto do capítulo 1 do livro de Jó, versículo 1 até o versículo 5, ok? Muito bem, então o caráter de Jó, como vamos trabalhar isso? Jó, o livro de Jó inicia aí destacando o seu caráter. Na cultura antiga, principalmente a cultura hebraica, os valores éticos e morais eram eram grandemente celebrados, era de grande valia. Então, lembrando que o livro de Jó, além de ter poesia, mas é um livro de caráter sapiencial, ok? E isto é muito importante vaticinar, dizer, ok? Então vamos para a aula
dentro do seu contexto geral, né, para sabermos exatamente onde vamos chegar. Glória a Deus. E onde vamos chegar da melhor maneira possível. Eu falei para os irmãos que na Bíblia tem um outro Jó. Além de Jó, a personagem histórica, tem um outro Jó. Se nós vamos abrir a Bíblia no capítulo 46, versículo número 13, nós vamos encontrar um outro Jó. A Bíblia diz que ele é filho de Isacar, o terceiro filho de Isacar, não é? O texto diz assim: e os filhos de Isacar eram Tola, Puva, Jó e Siron, né? Ele também é chamado, em outro texto bíblico, em Números, capítulo 26, versículo 24, como Jesube, da família dos Jesubitas, de Siron, da família dos Sironitas, não é? Tem um outro texto que vai trazer a mesma conotação de Jazube, né? O texto diz assim, 1 Crônicas, capítulo 7, versículo 1, diz assim: e quanto aos filhos de Zacar foram Tola, Pura ou Pua, tem Bíblia que vai dizer Pua ou Puva, né? No caso aqui é Pua, Jesube e Siron. Então um total de 4, né? Da família de Isacar, certo? Isso é muito bom lembrar para trazer aí uma curiosidade para os irmãos. É de fundamental importância ter o nobre mestre fazer um levantamento geral dessas personagens e com certeza podermos extrair o máximo da nossa lição, tá certo? Muito bem, isso posto, vamos para a lição propriamente dita. O texto vai dizer no capítulo 1, versículo 1, diz assim: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Este homem era íntegro, reto e temente a Deus e se desviava do mal. Então a Bíblia já começa falando do caráter ilibado do patriarca Jó, né? Então, Uz era o norte da Arábia, né? Deserto situado ali em direção ao Eufrates, né? Que foi nesse bairro aí e não da Idumeia, né? Que foi passado. Então os caldeus e os sabeus que o saquearam e habitaram, habitaram ali. Então os árabes se dividem em seus países no norte, chamando Sham, e à esquerda o sul, chamado Iêmen, né? Ou direito, né? Porque eles voltavam aí para o leste, e assim o oeste ficava à esquerda e o sul à direita. Então a Arábia deserta estava ao leste e a Arábia Petraia e o oeste é a Arábia Félix, né? Então Jó, o nome vem de uma palavra árabe que significa retornar, ou a saber Deus, a saber a Deus se arrepender-se. Então refere-se ao seu fim. Então a palavra Jó, quando você vai para o dicionário vernacular, você vai encontrar fim, ok? Na verdade o nome propriamente dito vai dar a intenção de retornar, ok? Então a melhor a palavra hebraica aí significa alguém que foi mostrada inimizade. Muito provável aí que nós vamos encontrar algumas vertentes dentro da linguagem hebraica, ok? Então vamos ficar com o que diz o texto, que a palavra Jó significa retornar, ok? Nós vamos aí ver que essas provocações dos amigos de Jó e todas aquelas questões, né? Então, Uz foi, com sentimento geral, chamado Jó, né? Esse Herme de Uz foi chamado de Jó, e por causa de suas provações. A única. Aí existe uma outra pessoa chamada, como eu disse no capítulo 4, versículo 46, versículo 13, né? A palavra íntegro, que a Bíblia já sai logo de vaticinando, falando sobre Jó, não significa diretamente perfeição, ou ser perfeito, mas a integridade, sinceridade, consistência em geral, em todas as relações da vida, né? Vamos ver isso em Jó capítulo 9, versículo 20, Eclesiastes capítulo número 7, versículo 20,
E também Gênesis capítulo 6, verso 9, Gênesis 17, verso 1, e Provérbios capítulo de número 10, versículo 9, e bem como Mateus capítulo 5, verso 48, ok? Foi o temor de Deus que fez com que ele se afastasse do mal. Então o temor que Jó tinha a Deus, ele se afastou do mal. É uma lição muito importante para os nossos dias, para a igreja atual. O que tem a ver, você encontra sempre comentários, o que tem a ver Jó, uma personagem lendária, uma personagem antiga, quais as lições que Jó apresenta para nós outros? Muitas lições de sobrevivência, lições de temperança, lição de mansidão, lições de fé e tendo a certeza do caráter ilibado, não é? Que apesar das suas dificuldades, ele até mesmo chegou a duvidar das premissas sacrossantas de Deus, mas ele tinha, ao final da sua jornada de luta, ele tinha convicção que Deus faria alguma coisa e restituiria a ele tudo que ele havia perdido. Não é? Tanto que nós vamos já trabalhando essa proposta. Né? A Bíblia vai dizer que nasceram em Jó 7 filhos e 3 filhas, então ele tinha 10 filhos. Existe no Oriente, especialmente, os tempos primitivos, pensava-se que uma grande bênção ter filhos, filhas, e sim. Então era honroso para o homem ter filhos. Vamos ver Salmo 127, número capítulo 3, verso 5 e Salmo 128, versos de número 3 e número 6. Então em seu patrimônio era 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 juntas de boi e 500 juntas. Ele também tinha muitíssimos servos, de maneira que este homem era o maior de todo o Oriente. Então ele era um homem muito rico, abastado, né? Tinha aí os seus pertences e assim sucessivamente. Então, aqueles dias, devido a todos os seus bens, que tinha aí os animais, o leite, por exemplo, tinha muito valor, né? Conforme vamos ver isso em Juízes capítulo 5, verso 10. Então as casas e terra não são mencionadas aqui entre as riquezas dos Hermes. Né? Então, pois as tribos nômades habitavam em tendas móveis, viviam principalmente por pastagem. Né? O direito ao solo não sendo apropriado pelos indivíduos. O 500 jugos de boi implica aí, no entanto, que Jó lavrava o solo. Então, nós não vamos ver que ele tinha fazenda, mas se ele tinha bois, tinha que ter solo para cuidar e plantar capim para os animais comerem. Enfim, é assim que diz o texto. Não é? Ele também tem morado aí, parece ter morado em uma cidade em que ele diria dos patriarcas, em que ele diferia dos patriarcas. Os camelos não são chamados, são bem chamados de navios dos desertos. Os camelos eram também chamados de navios dos desertos. Não é? Então, especialmente valiosos para caravanas, pois são capazes de se deitar em depósitos de água com os suficientes para dias e para sustento da vida em alguns espinhos, né? E assim sucessivamente. Então, era agregado, entendeu? A Bíblia diz que Jó era agregado à sua família, gostava da família, tinha os seus filhos, enfim. Então, a interpretação do hebraico aqui vai apresentar que ele tinha todo esse amor pelos seus filhos, né? E assim sucessivamente. No versículo 4 do capítulo 1, verso 4 diz assim: E seus filhos iam nas casas uns dos outros para fazerem banquetes, cada um em seu dia, e mandava convidar as três irmãs para que comesse e bebesse com eles. Então eles tinham, notem que o texto diz que eles tinham comunhão familiar. Cada um em seu dia, denota-se, é muito parecido com o dia de aniversário, né? Dia de festa. Deixa eu abrir a Bíblia aqui,
no livro de Jó, capítulo de número 3, versículo de número 1. Jó, capítulo 3, versículo de número 1. Jó 3, 1. Deixa eu ver o que diz o texto, para a gente ter uma base mais consistente, ok? Para não estar falando achismo, né? Para não estar lidando com achismo. Está dizendo assim: depois disto, abriu Jó a sua boca e amaldiçoou o seu dia. Né? E assim sucessivamente. Na verdade, o texto foi quando ele se pronunciou. Né? O texto nos diz aqui que ele foi quando ele se pronunciou. Ele implica em amor, harmonia. Tinha amor e harmonia aos filhos e à sua família, em contraste à sua ruína, que logo se desfaz em cenas de felicidade. Então, ele se amaldiçoou no texto, mas Deus restituiu a ele tudo que ele perdeu. Okay? No versículo 5 diz assim: E acontecia que acabando-se o revezamento dos dias de banquete, Jó enviava e os santificava e levantavam de madrugada para apresentar o holocausto, conforme o número de todos eles. Pois Jó dizia: talvez meus filhos tenham pecado e tenham amaldiçoado a Deus em seus corações. Assim Jó fazia todos os dias, ou seja, apresentava os seus filhos ao Senhor, visto que os filhos de Jó eles cometiam bastante coisas libidinosas que não agradavam aos olhos de Deus. Jó tinha essa consciência, mas ele pedia mesmo que Deus guardasse a sua família, tivesse misericórdia dos seus filhos. Então Jó os santificava, oferecendo tanto o holocausto expiatório quanto aos frutos, quanto aos filhos. Isso foi feito de manhã, está escrito, né? Em Gênesis 22, 3. Então Jó tinha aí essa incumbência de estar intercedendo. Então os seus filhos amaldiçoavam a Deus. O que é amaldiçoar a Deus? Um comentarista chamado Gesenius, ele diz que esse sentido original é ajoelhar-se, e assim passou a significar dobrar os joelhos para invocar uma bênção ou maldição, ou amaldiçoar uma perversão de bênção. E assim com todo o pecado e de bondade, o pecado é a degeneração, não em geração. Não é, no entanto, provavelmente que Jó devesse temer a possibilidade de seus filhos amaldiçoar a Deus, no sentido de despir-se, de estar totalmente de formas depravadas, ok? Então, os textos, eles começam trabalhando aí dentro dos seus contextos da família de Jó, né? Então, os acontecimentos dramáticos desse prólogo aí lançaram base para os intricados diálogos da parte principal entre Jó e seus amigos. Jó capítulo 3, versículo 1 a seguir, até o capítulo 42, verso 6. Então, a localização precisa de um é desconhecida, mas tem se aproximado ali da região de Edom, né? E os dois aspectos do caráter e dos atos de Jó são evidenciados. Os adjetivos sinceros têm o sentido de franco e eticamente correto, né? Então, o caráter imaculado de Jó, como também é vaticinado em Daniel capítulo 6, verso 4. Era Jó um homem íntegro e irrepreensível em seus críticos humanos. Isso não significa que ele não era um pecador perante Deus, né? Mais tarde, Jó reafirma sua integridade no capítulo 31, versos 5 e 6. Ele era temente a Deus, desviava do mal. Isso indica que sua relação correta com Deus é o motivo de afastou-se do mal. Era o motivo pelo qual ele estava. A Bíblia é clara quando sai logo dizendo que ele se desviava do mal, né? No versículo 1, capítulo 1, verso 1. Entendeu? Os filhos de Jó, os 7 filhos eram o número da plenitude, né? Número 7, o número da perfeição, e assim sucessivamente. Então Jó era aquele homem
que Deus falou bem dele, né? Quando Jó santificava seus filhos por meio das orações e dos holocaustos que oferecia a favor deles, né? Ele cumpria um papel de intercessor, assim como quando orou pelos seus amigos, né? Como você vai ver isso no capítulo 42, verso 10 do livro de Jó. Ok? Então, os filhos de Deus, aqui são, no versículo 6, são seres espirituais, né? Já distou um pouquinho do nosso texto, mas o versículo 5 vai dizer que Deus, que a expressão blasfemaram de Deus, o texto original em hebraico, não é bem dizer, resista não bem dizer a Deus. Provavelmente é um eufemismo de amaldiçoar, uma substituição feita aí por um escriba hebreu por não suportar escrever a palavra blasfêmias próximo ao nome divino. Então, podemos observar que todo esse contexto da questão de Jó, ele vai nos ensinar sempre ao fator de humildade, né? O ser humilde, propriamente dito. Né? Então, a história de Jó é uma das mais conhecidas da Bíblia e está registrado com o seu nome. Né? Então, quem era Jó? Né? Esse homem rico, essa localidade. A Bíblia diz que ele era um homem íntegro, conforme já dissemos. Jó era casado, e apesar da Bíblia não revelar o nome da sua esposa, não encontrei também, né? E que era em que época ocorreu a história de Jó. Essa pergunta é difícil de responder porque Jó é muito posterior. Jó é muito posterior. Existem algumas possibilidades de Daniel, do Daniel mencionado aí por Ezequiel, ser o profeta Daniel, assim como um heróico rei mencionado no texto de Ugarítico, né? Que viveu numa época muito remota. E se for aí o caso, então Jó viveu uma data tão recuada quanto os outros dois personagens. Então eles, tanto Jó, tanto Daniel como Ezequiel, mas Jó é com certeza conhecido e reconhecido o mais antigo homem, depois de Adão, claro, né? Mas eu estou falando de escrituras, né? E assim sucessivamente. Então Jó possuía muitas riquezas e etc e tal, e assim sucessivamente. Então, quando vamos observar na lição, a nossa lição está dividida vamos para a lição propriamente dita, está dividida aí em tópicos, né? Vamos ver quem era Jó, conforme já dissemos aqui. Jó procurou viver de forma íntegra, também já dissemos aqui. Então, a nossa lição está dividida em 3 tópicos. Primeiro tópico, um homem do caráter irretocável. Segundo tópico, um homem sábio e próximo. E o terceiro tópico é um homem de profunda piedade pessoal. Né? E depois a conclusão. Então, nós vamos observar que o autor sagrado ele não elabora uma biografia de Jó, mas traça um perfil que diz muito sobre esse gigante da fé. Essa historicidade de Jó foi aí um homem diferente, não só em natureza, mas pois era de igual aos demais de sua época, todavia foi sem dúvida um distinto na espiritualidade, pois Deus dá testemunho de Jó. Deus é quem vai dar testemunho do patriarca Jó. Íntegro e sincero. Então, o caráter define uma pessoa, de verdade, ela é vista aí a partir dos valores que governam a sua vida, né, interior. Então, o mau caráter define uma pessoa que não merece confiança, que é desonesta e que, portanto, não possui valores nobres, ou melhor, Jó era um homem sem pecado. Jó não era um homem sem pecado. Jó tinha problema com qualquer outro homem, não é? Ele estava exposto a qualquer outro problema como qualquer outro homem, mas ele se privou ele desviava-se do mal. O texto é muito claro devido ao temor que ele tinha a Deus. Então ele era reto, era um homem reto e como tal ele no hebraico vai dizer que ele yassa, né? Tem um sentido de alguém justo, direito. Na Septuaginta, de acordo com o grego,
Ele era amemptos, ou seja, possui um sentido irrepreensíveis, né? Um sentido irrepreensível. Portanto, o homem de U era justo, né? Era reto, direito e comportava-se de maneira irrepreensível. Irresponsável não, irrepreensível. Né? Era temente a Deus, desviava-se do mal. Então Jó é descrito como alguém que era temente a Deus. Né? Então, conforme já dissemos, quando vamos lidar com essa questão de Jó, vamos encontrar com certeza um homem sábio, um homem rico, um homem próspero. Né? No nosso segundo tópico está escrito aqui, né? No primeiro subtópico do segundo tópico diz que ele era um conselheiro sábio. Né? Há pessoas ricas que nem são sábias, nem tão pouco prósperas. Possuem conhecimento, mas não entendimento. Né? Riquezas, mas não prosperidade. Jó distingue-se desse aspecto. Ele era rico, era próspero, tinha conhecimento e era um conselheiro. Então ele era uma pessoa ímpar dentro desse caráter. E para a igreja hoje, para nós hoje, nos dias odiernos, é de fundamental importância termos exemplos e pegarmos e poder seguir um exemplo como homem do caráter do estipe, no sentido de caráter de Jó. Então, era o maior de todos os Orientes, o maior de todos lá do Oriente. Então, o maior aqui não pode ser entendido apenas como uma referência de bens materiais, mas também sua sabedoria. E alguns estudiosos destacam que ele era mais importante em sabedoria, riqueza e piedade do que qualquer outra pessoa daquela região. O texto, conforme eu já trouxe aqui um escopo, vai nos apresentar isso que ele tinha. As bênçãos de Jó, toda a prosperidade que ele tinha, era baseado na sua fidelidade com Deus, né? Da prova de retidão que ele tinha com Deus. Versículo 2 e 3 do capítulo 1, né? Que vai começando a falar do caráter pessoal de Jó. Né? Então vamos ver que o ponto principal da discussão entre Jó e seus amigos vai ser o significado da prosperidade material. Logo, acreditava-se que naquela época que a família e os rebanhos eram bênção de Deus para uma pessoa reta. Então a riqueza de Jó significava que que ele desfrutava do favor de Deus de uma maneira excepcional. Os números aí usados, 7, 3, 5 e tal, enumerando aí os filhos de Jó e seu rebanho, são expressões adicionais de sua integridade. Então, cada filho tinha sua própria casa, as filhas provavelmente também moravam na casa do pai, cada filho realizava aí sua festa, e assim sucessivamente. Então, nós, os salvos em Cristo, devemos estar atento e estar obedecendo a palavra para desfrutar o melhor que Deus tem para nós. Não é? No terceiro parágrafo da nossa lição, da nossa revista, hoje, o terceiro parágrafo diz assim, o terceiro tópico diz assim, um homem de profunda piedade. Né? Então, observe que um homem dedicado à família, o primeiro capítulo diz que iam seus filhos e faziam banquetes. Então isso quer dizer que eles estavam em comunhão sempre, em casa de cada um no seu dia a dia. Então enviam e conviviam. Ele vivia e convivia suas três irmãs, e comeram, beberam, e comia e bebia. Então o ambiente que está escrito aqui é de uma família em harmonia, de forma feliz, não é? E festejava a vida de forma alguma. O texto sugere aí dissolução, bebidice, licenciosidades. Não, o texto aponta para uma comunhão que tinha na família de Jó, ok? Outro sim, um homem de moral e piedade. Jó, ele era um homem que possuía uma forte moralidade, uma sólida espiritualidade, além de seu caráter irretocável. O texto bíblico deixa claro que ele tinha uma vida piedosa, capítulo 1, verso 5 do livro de Jó. Não é? Nós já lemos aqui. Então, essa piedade está presente não apenas nos primeiros capítulos, mas também em todo o livro. Mesmo nos momentos de desespero,
como lhe sobrou, como quando lhe sobrou só o caco de cinza, o caco de telha, ou melhor, não é? E ele manteve a sua fidelidade, ok? Era um homem de vida consagrada. A piedade de Jó está evidentemente no cuidado espiritual que ele tinha com os filhos. Jó sempre orava por eles, conforme eu já disse e já falei aí atrás no vídeo, né? Nós podemos observar que a fidelidade de Jó era voltada para toda a sua família e que ele tinha com os seus filhos e a sua família toda notabilidade de um pai de família íntegro e que seus filhos tinham comunhão com os outros e assim sucessivamente. Então, Jó estava dentro do seu contexto familiar, né? E aí alguém pergunta assim: como a nossa lição ela vai falar do sofrimento humano, você sempre ouve alguém perguntar: como por que o justo sofre, né? Então Jó, ele era um homem que tinha tudo isso aí, mas quando Deus resolveu colocar em xeque, né, toda a sua fidelidade, ele resistiu sim, né? Ele dizia: o Senhor me deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Ele tinha convicção de que tudo que ele tinha era proveniente da fidelidade e do cuidado que ele tinha com Deus, para com as coisas de Deus, do cuidado que ele tinha com a doutrina que recebia e que servia a Deus, né? Então, segundo o texto bíblico, diz que houve uma reunião, né? Uma reunião nos céus, os filhos de Deus foram apresentar-se perante o Senhor. E a interpretação aí dos filhos de Deus nesse texto se trata dos anjos, né? Então, na próxima aula, podemos ver que aprendemos hoje sobre a fidelidade de Jó, quem era Jó, né? Mas na próxima aula, aula de número 3, estaremos dando continuidade a esse aprendizado. Jó e a realidade de Satanás, certo? Alguém diz que Satanás não existe, a Bíblia diz que existe, né? E assim sucessivamente. Então, nós estaremos comentando na próxima aula, se Deus assim nos permitir. Deus abençoe a todos, espero poder ter contribuído com a sua para preparar a sua aula nesse subsídio. Um abraço a todos, canal Rascunho DBD, e vocês estamos juntos para uma caminhada de fé e prosperidade em Cristo Jesus. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.